O segmento de picapes está muito aquecido aqui no Brasil. Além das médias, temos a chegada de mais duas concorrentes no segmento de picapes grandes, mas por enquanto a gente vai falar do último lançamento, da última versão da Ranger, a FX4, que tem um espírito um pouco mais aventureiro. Saudações pessoal, hoje é dia de falar de picape aqui na garagem, a bordo da Ford Ranger FX4. A FX4 foi a última versão lançada pela Ford. A Ranger deve mudar o ano que vem e vai ficar com a mesma aparência da F-150, que aliás passa a ser vendida também no mercado nacional. A FX4 é uma versão mais jovem, mais aventureira e traz alguns diferenciais interessantes. Ela está situada em termos de preço, de versão, acima da XLT e abaixo da Limited, que é a versão mais completa. Nesse sentido, a gente tem nessa versão, o DRL aqui embaixo. Aqui nós temos a ausência de cromados, então os cromados que a gente vê na versão XLT aqui são pretos, como por exemplo na grade dianteira. Além disso, temos rodas de 18 polegadas com pneus da Pirelli, os Scorpion de uso misto. Ele traz também, ou ela traz na picape, o estribo e o detalhe do nome da versão em vermelho, bastante realçado por esta tonalidade. Como uma versão aventureira, ela tem alguns opcionais. Entre eles, o Snorkel. Aqui o destaque para o 3.2, que é o motor 5 cilindros e o câmbio de 6 marchas. O Snorkel, então dá para você entrar até 80 centímetros de água, né, que ela atravessa aí com a ajuda do Snorkel. Eu falei de versão aventureira e justamente, né, o Snorkel, enfim, dá uma ideia mais jovem. Os detalhes em preto, os detalhes das maçanetas em preto. Aqui nós temos também o Santo Antônio, né, e por fim, aqui o para-choque, que também, ao invés de ser cromado, nessa versão tem um acabamento em preto. E além do Snorkel, uma outra característica que essa picape traz, um outro opcional, aliás, é esse aqui, essa caixa, né? A caixa ela tem 42 litros, dá para colocar algumas coisas aqui que para não ficarem balançando na caçamba. Muito bem, falando de acabamento, nós temos aqui detalhe das costuras vermelhas, né, em vermelho. O banco traseiro, como todas as picapes médias, o conforto é maior para quem vai na frente, mas uma coisa que falta aqui é entrada USB e saída de ventilação para quem vai atrás. Ainda falando de acabamento de banco, banco elétrico do motorista e o detalhe aqui do FX4 em alto relevo. Internamente, o que ela chama atenção e o que deixa um pouquinho a desejar. Não temos chave presencial, então também aqui a partida é do modo tradicional. Falando em itens de segurança, frenagem autônoma, identificação de faixa, só a Limited que tem, ou seja, a versão topo de linha que traz, né? Ela traz 7 airbags, traz itens de segurança, mas fica devendo nesse ponto para ser um pouco mais completa. Volante multifuncional, na direita basicamente você controla multimídia ou a mídia, e na esquerda nós temos aqui esse controle do lado esquerdo do painel, né? Então tem lá consumo, o modo display, viagem, consumo de combustível, enfim, é uma parte, ele vai te mostrando a sua média, né? E aqui você vai escolhendo opções, velocímetro digital, média, autonomia ou o RPM. Aqui também nós temos o recolhimento dos espelhos, né, os espelhos elétricos, e aqui a multimídia, que também é um pouco tímida essa tela da multimídia, mas, como nós vimos até na Mitsubishi L200, naquele caso também. As casas médias ainda estão um passinho abaixo dos SUVs e de outros modelos das marcas, né? Ar-condicionado de 2 zonas, 2 tomadas aqui de 12 volts, tomada USB, mas a conexão Apple CarPlay e Android Auto é com fio. Aqui nós temos as opções, né, do controle de tração, bloqueio diferencial também e o assistente de descida. Aqui você escolhe a tração, né, 4x2, 4x4 reduzida, e a transmissão de 6 velocidades, o câmbio automático de 6 velocidades. Vamos falar de mecânica e andar. Aqui 2 coisas chamam nossa atenção e vale salientar. Primeiro, amortecedores de capô, algo que as marcas no Brasil não colocam nos carros, por incrível que pareça, e eu sempre comento sobre isso. Algo importante, um item simples, mas que facilita muito, principalmente no utilitário como esse, para levantar o capô. E um motor de 5 cilindros com 3,2 litros, 200 cavalos, um bom torque e um funcionamento suave. Agora a gente vai andar para falar um pouco das impressões ao volante e consumo. Muito bem, pessoal, essa semana testando a Ford Ranger FX4.
Eu falei lá no início que o segmento das picapes médias também é muito disputado, né, aqui no Brasil. E agora, né, nesse ano e 2023 também, nós teremos realmente algo mais interessante para quem gosta de picapes, como é o meu caso, com a chegada da F-150 e também da Silverado, já confirmadas para engrossar essa briga aí com a Ram. Por enquanto a Ram tá nadando de braçada, a gente falou da Rebel, eu quero pegar uma Classic pra gente andar, ficar alguns dias, viajar, fazer aquela avaliação, né? Eu fui só no lançamento, porque realmente a gente sabe que as picapes grandes, elas acabam tendo um nível de conforto maior, e se a pessoa colocar na ponta do lápis, né? Principalmente quem compra as versões topo de linha, as mais completas, que não são pessoas que compram para trabalho, né? A picape grande, ela acaba sendo muito mais viável, até o custo-benefício, logicamente V8 e tal, mas se for pensar em termos de conforto, por exemplo, eu digo até que não tem comparação de uma Ram, por exemplo, com uma Ranger, com uma Toyota Hilux ou qualquer outra dessas. E a questão do preço também, né? A Ram Classic chegou num valor e provavelmente F-150 e Silverado terão versões aí para brigar nesse nicho. De qualquer forma, a Ford lançou essa versão. A gente sabe que o segmento de picapes médias tem Hilux como líder já há mais de um ano, sem ser incomodada, que antes estava alternando um tempo atrás. S10 em segundo, e a terceira colocação, que já foi da Ranger de uma maneira um pouco mais folgada, agora está bem brigando muito um mês com o outro com a L200. A gente já falou recentemente, alguns meses, né, dela por aqui. Mas a Ranger, sem dúvida nenhuma, aqui ela é uma picape tipicamente norte-americana dentro da ideia, e uma picape Ford, né? A Ford tem uma tradição muito grande em picapes e o público fiel por conta disso. A FX4 chega com com uma ideia diferente, como eu mostrei, né? Externamente, esteticamente, saem os cromados, então é uma picape com estilo até mais jovem e mais aventureiro, né? Tem um snorkel, a questão da caixa na traseira de 42 litros, que dá ajuda a levar alguma coisinha ou outra, né? Porque senão a picape ela perde um pouco a sua função, né? Se você tem uma família, na verdade, você tem que ter um SUV em vez de uma picape nesse ponto para levar coisas. De qualquer forma, a gente sabe que tem muita gente que gosta de picape por tudo que ela representa. As picapes médias são bem ajustadas até para andar no trânsito, para parar em estacionamento, né? Porque elas têm 1,80 e pouco com os retrovisores fechados, então é algo até sossegado. De qualquer forma, falando agora de consumo, esse motor de 5 cilindros ele tem uma característica interessante. Ele é um motor que tem um funcionamento até mais suave, né? Em termos de trepidação, por exemplo, mas ele é um motor que ele até perde um pouco em termos de desempenho para outras picapes médias, por exemplo, que a gente fala em aceleração e retomada. As 4 cilindros são até mais rápidas, mais ágeis, né? De qualquer forma, é um motor aí que a Ford usa há algum tempo, o pessoal gosta bastante, e também bem casado com a transmissão de 6 velocidades. A gente tem um conjunto aqui que acaba agradando, né? Em termos de consumo, é aquele consumo que a gente já viu de outras picapes concorrentes. Na cidade fez uma média de 7, mais ou menos, e na estrada a melhor média é 11,7, 11 por aí, né? Ou seja, é o que a gente espera de modo geral de uma picape a diesel. Mas de qualquer forma é uma opção a mais, se bem que se você pensar, eu falei, ela tem 7 airbags, mas ela não tem alguns itens de segurança que a gente vai encontrar na Limited, como por exemplo frenagem autônoma, que você paga um pouco a mais. A pessoa tem que colocar no balanço isso, e na balança, melhor dizendo, e ver se compensa mais comprar uma versão mais aventureira ou então a Limited, que tem esses itens a mais de segurança. É isso aí, grande abraço, domingo em São Paulo, olha que maravilha o trânsito. Aí, beleza. É isso aí, pessoal, até mais, grande abraço, um ótimo dia, uma ótima semana para todo mundo.